Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Queridos, graça e paz. Quero falar neste momento, neste vídeo, de algo que infelizmente permeia as nossas vidas, nos cerca e, se não fora o Senhor Jesus Cristo, já teríamos sido derrotados. Infelizmente é algo que diz a Bíblia que em pecado fomos formados. É algo que acompanha o ser humano durante toda a sua vida. O pecado nos acompanha durante toda a nossa vida. O pecado faz parte da nossa vida humana aqui na Terra, porque nós somos pecadores desde o início. Diz a Bíblia que a graça está em nosso meio através do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia também que esta graça está superabundante em nossas vidas por causa do pecado. E aí o apóstolo Paulo fala assim, quer dizer que a gente vai ter que permanecer no pecado para que a graça esteja superabundando em nossas vidas? E ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma, porque nós já fomos mortos para o pecado. Nós já fomos libertos do pecado. Então vamos explicar sobre isso. Será que o pecado realmente tem esse poder todo sobre nossas vidas? E por que muitas pessoas, infelizmente, mesmo depois de convertidas, entre aspas, mesmo depois de estarem frequentando uma congregação, ainda continuam cedendo a pecados terríveis? Eu não quero classificar aqui pecado, pecadinho e pecadão, porque toda transgressão é pecado. Mas por que muitas pessoas não conseguem estar num patamar normal diante de Deus, vencendo as tentações, vencendo o pecado de forma geral? Obviamente, ninguém conseguirá vencer o pecado sem estar na presença de Deus. E ninguém na presença de Deus vai vencer o pecado se não se convencer que não vence por si só. Na verdade, não conseguirá nunca. Nós só conseguimos porque estamos no Senhor Jesus Cristo. Nós só vencemos porque Ele está em nossas vidas. O pecado não é mais capaz de nos levar à morte eterna. O pecado não é capaz de nos fazer sermos perdedores. O pecado, que ainda habita em nossos corpos, mas foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, agora não pode mais nos levar para o inferno. Mas existem algumas condições. Eu não posso simplesmente entender que por estar na graça e por a graça superabundar no pecado, eu vou continuar pecando. Aí é algo muito de mim mesmo, voluntário de mim mesmo. Eu preciso entender que o meu corpo é pecador, sim. A minha vida tem pecados, como a tua, todas as nossas temos, sim. Mas o grande detalhe é que Cristo nos livra de todos os pecados. Ele nos redimiu, ou seja, Ele quitou a dívida. E para que isso fique prático no nosso dia a dia, para que isso fique prático no nosso viver a cada dia, no entrar e sair, deitar e levantar, nós sentiremos na pele, nós mesmos, ninguém sentirá por nós, nós sentiremos na pele as benécias de fugirmos do pecado e os problemas de deixarmos o pecado não somente nos rondar, nos rodear, mas também influenciar a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios e as nossas atitudes. Não são poucas as pessoas que, depois de tantos e tantos anos de congregação, de igreja ou de crente, infelizmente acabam se desviando, acabam cometendo coisas terríveis que nem mesmo um terrível pecador faz. E isto é uma consequência daquele que tem autoconfiança em si próprio, mas não confia no Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo então está falando para mim e para você é muito claro acerca de vivermos a cada dia na presença do Senhor Jesus Cristo, buscando o seu verdadeiro conserto, entregando as nossas atitudes, os nossos atos a Ele, pedindo que Ele então nos guie, pedindo que Ele guarde os nossos atos e atitudes e que sejamos direcionados por Ele. E isso, na vida neotestamentária, graças a Deus, só é possível por causa da presença do Espírito Santo em nosso meio, que nos conduziu até o Senhor Jesus Cristo, que nos conduziu até o seu Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se fazem presente em nossas vidas. O sacrifício não foi em vão na cruz do Calvário. E para que a gente realmente faça valer isso, porque Jesus Cristo já fez valer a pena, mas nós temos que fazer valer a pena. Não adianta eu ou você ou qualquer pessoa falar, ok, a graça está aqui, e não fazer valer a pena esse sacrifício. Não, a gente não pode ficar crucificando Jesus todo santo dia. Ele já foi crucificado uma só vez, morreu uma só vez, ressuscitou uma só vez e está vivo à direita do Pai. Por isso foi uma vez só esse sacrifício, a dívida foi toda quitada de uma vez só, por causa deste sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue inocente, carmesim e santo, acima de tudo. Assim, queridos, jamais o pecado pode ter domínio sobre mim e sobre você, se nós, com a nossa vida no Senhor Jesus Cristo, com o nosso viver no Senhor Jesus Cristo, vivermos para Ele, o adorarmos e o glorificarmos e conosco mesmo, eu comigo mesmo falar, não cederei ao pecado no que tange a. O pecado não me matará.
Porque o pecado está em nossos corpos, mas ele não vai nos matar. Então explica isso, pastor. Como é que o pecado está em mim, mas ele não vai me matar? Simples. O pecado pode estar em mim, pode estar em você, mas ele não tem mais poder, porque esse pecado já foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso faça valer a pena, como eu falei, nem eu nem você, nós não podemos desistir. A nossa vida tem que ser diária, de busca, adoração na presença do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos viver a cada dia. E é isso que você precisa viver. Na verdade, esse é o viver que Cristo quer para mim e para você. Aliás, se você está me vendo até agora, queria pedir que você se inscrevesse neste canal e que você continuasse nos acompanhando e ouvindo esta mensagem que eu tenho certeza que está falando ao teu coração. Por último, eu também quero citar o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, viver no pecado gera um salário inigualável, infelizmente, para todas as pessoas que vivem no pecado e que morrem no pecado, ou seja, sem reconhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. O pecado leva à morte. Eu fico bem chocado ao falar, porque na verdade a gente não gosta de falar isso, mas eu preciso falar. Não é apenas a morte física, porque a morte física é nada comparado ao dano da segunda morte, que é a pior morte, é a perdição eterna, é a condenação eterna. E é dessa morte que precisamos fugir. Não da morte simples, porque eu e você, normais e mortais que somos, um dia morreremos. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não terá poder sobre nossas vidas mesmo após o nosso falecimento. Mas se o salário do pecado é a morte, não é uma morte comum. Também é uma morte comum porque muitas pessoas morrem nos seus delitos. Mas a pior de todas as mortes é a perdição eterna, é a condenação. Dessa morte, infelizmente, se a pessoa morreu, ela não escapa nunca mais. E eu quero então que você possa colocar no teu coração e na tua vida, no teu viver, uma certeza. O pecado mata, o pecado condena. Nós somos pecadores. Mas a grande diferença é que Cristo Jesus está em nossas vidas. E se Ele está em nossas vidas, Ele já venceu o pecado que tenta nos rodear, que tenta nos acabar, que tenta nos levar para o inferno. Então, que eu e você vivamos na presença do Senhor Jesus Cristo, buscando ao Senhor Jesus Cristo. E a cada dia, crendo e colocando em nossos corações: não posso descansar na presença de Deus no tocante a não posso parar de buscar ao Senhor, porque o descansar é confiar. Mas nós não podemos parar de agradar a Deus, buscar ao Senhor na presença dele, entendendo que nossa vida já é dele. E se a nossa vida é dele, o pecado não tem mais domínio sobre nós e não nos levará à morte eterna. Que o Senhor nos abençoe e que vivamos o melhor de Deus na presença dele, porque o pecado não nos levará à morte, mas o Senhor Jesus já nos trouxe vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.